Hoje vamos fazer um vídeo para falar das substâncias e principalmente dos alimentos para melhorar a nossa imunidade. Bom, primeiro ponto, muitos pacientes me perguntam se eu estiver bem alimentado, se eu fizer uma dieta adequada, eu vou evitar de pegar o Covid-19, haja visto que a gente está vivendo uma pandemia atualmente. Então minha resposta é, infelizmente não, tá? Trata-se de um vírus com um grau de contágio muito alto e você estando bem nutrido ou não, você vai pegar se você tiver contato com outra pessoa que tenha. Então infelizmente alguns colegas, né, entre aspas, estão vendendo aí kits com suplementos milagrosos e soros, que se você tomar você vai evitar de pegar e não é verdade, tá? Porém, a gente tem que estar com a imunidade adequada para poder combater esse vírus. E outro ponto a respeito de imunidade é que ela não é só baseada em alimentação. Você precisa ter também um sono adequado e você precisa estar realizando atividade física de forma frequente e adequada. O que seria isso, Felipe? Que você faça pelo menos 300 minutos de atividade aeróbica por semana e que você faça pelo menos 2 sessões de musculação também por semana. Você tendo esse tripé de alimentação, sono adequado e atividade física, a gente aí sim consegue ter uma boa imunidade. Eu vou falar de 7 substâncias que eu acho que são fundamentais no quesito imunidade. São as proteínas, as fibras, as vitaminas A, B6, C e D. E vamos falar um pouquinho também do zinco. Falar em zinco, que é o único mineral, vamos começar por ele. O zinco, ele tem uma função primordial dentro da imunidade porque ele está relacionado com os processos de crescimento celular e proliferação. As nossas células de defesa, elas vêm da medula óssea, da parte de dentro do osso, que é lá onde estão as células troncos, e elas vão sofrer uma série de replicações, de divisões, onde vão se transformar em diferentes linhagens. Na verdade, elas podem se transformar em qualquer célula que elas quiserem. Mas nesse caso, nós vamos falar das células brancas, que são as células relacionadas à defesa do nosso organismo. E como o zinco ajuda principalmente no crescimento celular e na proliferação, ele é fundamental na situação de hematopoiese, que é essa situação que a gente tem de crescimento, de diferenciação celular. Um problema do zinco é que se a gente dosar a quantidade que ele tem no sangue, ele não vai representar a atual situação do nosso paciente. Quando você tem um déficit de zinco, ele demora de 4 a 5 meses para ocorrer o déficit dos níveis no sangue, enquanto que nos glóbulos brancos, já em 8 semanas, a gente já acaba vendo uma diminuição dessa quantidade, prejudicando o seu funcionamento. Por falar em glóbulos brancos, eles vão agir principalmente, eles vão ser fundamentais nas células natural killer, que são tipos de célula que fazem um ataque rápido do nosso organismo, e também nos linfócitos T, que é um outro tipo de imunidade, onde eles criam anticorpos, que são proteínas específicas para combater esse vírus. Então o zinco ele vai agir tanto na imunidade inata, que é essa imunidade rápida que a gente tem, como na imunidade adquirida. Onde a gente pode encontrar o zinco? A gente encontra em carne vermelha, frango, semente de girassol, shiitake. Só que tem um problema. Quando a gente ingere cereais e leguminosas juntos com esses alimentos que contêm zinco, eles diminuem a absorção no intestino porque eles têm uma substância chamada fitato. Então cereais, e cereais eu estou falando de arroz, milho também, quando são ingeridos juntos com substâncias que contêm zinco, podem prejudicar essa absorção. Vamos falar um pouquinho da vitamina A. Vitamina A, ela vai agir de uma forma muito semelhante ao zinco. Ela vai agir lá nas células troncos, promovendo essa diferenciação, esse crescimento celular. Ela é muito famosa, a vitamina A, por problemas de cegueira, cegueira noturna, mas ela tem um papel fundamental também na parte da imunidade. Aonde a gente vai encontrar a vitamina A? Vamos encontrar fígado, cenoura, abóbora e batata doce.
outra substância muito importante, outra vitamina é a vitamina B6. E o déficit, a falta de vitamina B6, ela pode causar uma atrofia do tecido linfóide. O que é isso, Felipe? Além do sistema que a gente tem de circulação, que leva sangue, a gente tem um outro sistema chamado sistema linfóide, que eles transportam principalmente células de defesa. E quando falta a vitamina B6, existe uma atrofia, ele diminui de tamanho e acaba tendo um comprometimento da sua função. Além disso, a vitamina B6 vai agir em um outro ponto da imunidade, que está relacionado com a atividade de neutrófilos e macrófagos. O que são isso? É um tipo de célula de defesa. A gente tem vários tipos de células de defesa. A gente tem neutrófilo, macrófago, basófilo, eosinófilo, natural killer, linfócito T, linfócito B. E no caso, essa vitamina B6 vai agir bastante na atividade de neutrófilos e macrófagos, que são células que fazem uma atividade que a gente chama de fagocitose, que é você englobar o antígeno. Então é fundamental ter B6 nessa história. Onde que a gente acha B6, Felipe? Vamos achar na batata doce, vamos achar na carne vermelha e vamos achar nas bananas. Vitamina C. Vitamina C também ficou muito famoso por causa do resfriado. Eu vou tomar vitamina C, que vai melhorar a minha imunidade. Bom, como é que funciona isso? Quando eu tenho uma infecção, geralmente eu tenho uma inflamação também. Quando eu tenho uma inflamação, eu produzo uma quantidade muito grande de radicais livres. Nesse momento em repouso, nós estamos produzindo radicais livres. Se a gente faz atividade física, a gente produz mais. Se a gente tem uma inflamação, a gente produz mais. Então, aqueles neutrófilos e macrófagos que eu já citei para vocês agora na vitamina B6, eles têm uma quantidade muito grande de vitamina C no interior deles. Por quê? Porque normalmente, como eles são os soldados que vão combater, fazer, entre aspas, o corpo a corpo do ataque ao antígeno, então eles têm que estar bem protegidos contra os radicais livres, que são produzidos em grandes quantidades nos locais de infecção. Então eles acumulam de 100 vezes maior, uma quantidade 100 vezes maior do que a quantidade de vitamina C que a gente tem no sangue, para proteger dos efeitos desses radicais livres, para eles não sofrerem danos, porque um radical livre ele pode fazer uma lesão na membrana e essa célula morrer. Eles se protegem dessa forma e conseguem fazer o combate. Onde que a gente vai achar a vitamina C? Acerola, laranja, morango, nessas frutas mais cítricas. Vitamina D. Vitamina D acaba sendo, de certa forma, um problema para a gente, porque o certo seria a gente produzir a maior parte da nossa vitamina D. E a gente produz como? Se expondo ao sol. Só que hoje, devido à sociedade que vivemos e trabalho, a gente se expõe pouco ao sol. E, consequentemente, a gente tem uma baixa quantidade de vitamina D. Praticamente 80% dos meus pacientes têm déficit de vitamina D. Então, dessa forma, a gente tem que suplementar com alimentos que tenham vitamina D, o que também não é tão fácil, tá? Porque eles têm, às vezes, quantidades pequenas. Vitamina D, o que ele age em termos de imunidade? Eles estão relacionados com uma proteína de membrana chamada Toll-like receptor. E o que é essa proteína de membrana? Bom, essa proteína de membrana são as que reconhecem o antígeno, o agressor, o vírus, a bactéria, e que vai fazer toda a sinalização para que não só haja um combate direto para ela, mas que também produzam anticorpos para que de forma específica combatam esse antígeno. Quando eu falo antígeno, eu estou falando de bactérias, vírus, fungos, etc. Então, ele vai ter uma ação fundamental no reconhecimento do agente agressor. E onde que eu acho vitamina D? Tirando o sol, que a gente já falou, a gente vai achar no óleo de fígado de bacalhau, que atualmente não é tão ruim, já que ele vem em cápsulas. Não é da época do meu pai que tinha que tomar aquele xarope. Hoje a gente consegue comprar isso em cápsulas e vai super tranquilo. E em peixes de água fria, principalmente salmão, a gente vai achar uma quantidade boa de vitamina D. Vamos falar um pouquinho das fibras. Felipe, o que são fibras? A grosso modo, são carboidratos que a gente não digere. Que a gente não digere, mas as bactérias do nosso intestino digerem, transformando numa substância chamada ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta,
eles são a comida dos nossos enterócitos. O que são enterócitos? São as células do intestino. E quando eles são bem alimentadas, essas células, elas produzem muco, uma quantidade adequada protegendo o intestino, elas produzem menor quantidade de interleucinas inflamatórias que vão causar inflamação, elas produzem mais anticorpos, entre aspas, seria imunoglobulina A, que vai proteger melhor o meu intestino. Então ela vai, quando eu consumo uma quantidade de fibras, eu tenho uma saúde intestinal melhor. O intestino é um campo de batalha, porque eu consumo muita coisa que pode estar contaminada e onde que vai ter essa batalha vai ser no intestino. Não é à toa que 1/3 da nossa defesa do organismo está no intestino. Né? Alguns animais digerem fibras, por exemplo o boi vai pastar e ele consegue ter aquele tamanho de 400, 500 quilos porque ele digere alguns tipos de fibra que a gente não digere. Por um lado é bom porque a gente não ganha aquele peso, por outro lado ele tem outras funções, que é totalmente diferente lá do boi. A quantidade de fibras que a gente ingere é muito diferente, que a gente deve ingerir, é muito diferente entre homens e mulheres. Os homens têm que ingerir em torno de 38 gramas e as mulheres têm que ingerir em torno de 25 gramas por dia. E as pessoas acham que tem alguns alimentos que têm grandes quantidades de fibras que na verdade eles não têm. Por exemplo, alface. As pessoas acham que o alface tem muita fibra. Se a gente pegar 8 folhas de alface, que vão dar 100 gramas, a gente tem 1,2, 1,3 gramas de fibras. A mulher precisa de 25 e o homem precisa de 38. Se eu comer uma maçã, que geralmente a gente come com a casca, a gente vai ingerir em torno de 2,4 gramas de fibras. E também não é grande coisa para quem precisa ingerir quase 40. Quando os pacientes vão no meu consultório, para aumentar essa quantidade de fibras, geralmente eu passo alguns grãos integrais, principalmente chia e linhaça. Cada uma dessas substâncias, desses grãos, eles têm em torno de 1/3 de fibras. Então, se eu dou uma colher de sopa de chia, que tem mais ou menos 15 gramas, eu estou dando mais de 5 gramas de fibra. E a mesma coisa para a linhaça. A aveia tem um pouco menos, a aveia é 10% só de fibra, então ela não é também uma fonte tão grande assim de fibras. Então é fundamental, e a grande maioria dos pacientes, quando chegam no meu consultório, eles têm déficit de ingestão de fibras e pode ter problemas intestinais, constipação por causa disso. Outra substância fundamental são as proteínas. As proteínas, quando a gente ingere, elas vão ser quebradas em aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão ser os tijolos para a construção de anticorpos. Existem mais inúmeras funções imunes relacionadas a proteínas, mas eu acho que não é tanto o objetivo desse vídeo. A gente poderia falar mais 10 minutos em termos de proteínas. Mas, a grosso modo, o mais importante seria isso, seria a base para a construção de anticorpos. Então, eu vou passar uma refeição para vocês consumirem, para os familiares de vocês consumirem, para dar uma ativada, para deixar esse sistema imune de prontidão se caso acontecer alguma coisa. Eu tentei selecionar alimentos que as pessoas gostam, não passei nada muito esquisito e nada muito difícil de fazer. Então vamos lá, vamos fazer uma refeição aí com 120 gramas de salmão, uma batata doce, 75 gramas de shiitake, uma cenoura, que pode estar junto com salada também, 100 gramas de purê de abóbora, 35 gramas de semente de abóbora. Essa semente de abóbora vocês vão triturar e vão jogar ou na batata doce ou na salada. E de sobremesa, nós vamos cortar uma banana e vamos colocar junto com 100 gramas de morango e vamos colocar 20 gramas de chia e 20 gramas de linhaça triturados. Põe no liquidificador e tritura. Até porque a linhaça a gente não digere. Se a gente compra na forma de sementes, mesmo de grãos, ela passa direto do nosso sistema digestório. Então a gente precisa ou comprar na forma de farelo, ou mastigar, quebrar, ou triturar. Se a gente fizer esse prato, vocês vão ter 10,5 miligramas de zinco, onde a necessidade diária que a gente tem é em torno de 8 miligramas. Já bateu. A gente vai ter em torno de 2.560 microgramas de vitamina A, sendo que a necessidade total são de 3.000 microgramas, ou seja, está quase lá. A gente vai conseguir ingerir 1 miligrama de vitamina B6, onde a nossa necessidade diária é de 1,3 miligramas, ou seja, falta muito pouco também. Isso tudo em uma única refeição. A gente vai conseguir ingerir 116 miligramas de vitamina C, onde as nossas necessidades são de 90, 100 miligramas. Não precisamos se preocupar mais com
vitamina C. Nós vamos ingerir 665 unidades de vitamina D, onde a necessidade num adulto é de 600 unidades e de uma pessoa idosa, terceira idade, é em torno de 800 unidades. Se for um adulto, já bati a meta. Se for de um paciente de terceira idade, eu preciso acrescentar um pouquinho mais. Nós vamos ingerir 33 gramas de fibra, onde eu já consigo atingir a quantidade que uma mulher precisa e estou muito próximo da quantidade que um homem está precisando, que são 38 gramas. E em termos de proteína, eu estou dando 46 gramas de proteína com essa refeição. E não é tudo proveniente do salmão de origem animal, tá? Eu tenho proteínas vindo principalmente da semente de abóbora, da chia e um pouquinho da linhaça. Eu tenho um pouco de proteína de origem vegetal. Se vocês conseguirem fazer essa refeição, vocês vão ter uma qualidade muito boa no sistema imunológico de você. Esse vídeo, ele foi uma sugestão de uma das nossas seguidoras, a Sandra Vaz. E para mim foi um prazer poder ajudar de alguma forma como nutrólogo nesse período de pandemia, onde eu vejo tantos profissionais fazendo serviços aí gratuitos para a população, e para mim foi um prazer poder elaborar uma dieta, um prato para vocês poderem ter saúde para você e para os seus familiares. Deixem suas sugestões de novas pautas, deixem seus comentários, que eu vou responder todos, e deixem sugestões para as próximas palestras, para os nossos próximos vídeos, que a gente vai atender com o maior carinho do mundo, tá bom? Até a próxima!